Marcos Braz abre o verbo sobre contratações e manda recado para a torcida. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quinta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começou a assistir? Like, não é inscrito? Se inscreva, não nos segue? Passe a nos seguir, acione o sininho para todos os vídeos, assim vocês ficam informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido canal paraquedista rubro-negro, rumo a 50k. Vamos lá, meus queridos? Flamengo ontem teve mais um treino com foco no jogo contra o Cuiabá no sábado, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje, quinta-feira, o Flamengo realiza o penúltimo treino. Amanhã, treino na parte da manhã, é o último treino antes do jogo, e eles embarcam na parte da tarde diretamente para Brasília, onde vão ficar lá concentrados até o horário do jogo, né? Eu vou trazer algumas informações sobre o treino de ontem, né? Aqui, ó. Flamengo tem 5 reforços para o próximo jogo do Brasileirão contra o Criciúma. Criciúma. Nas atividades no Ninho do Urubu de ontem, quarta-feira, Tite recebeu boas notícias. Isso porque o treinador ganhou 5 reforços para o confronto contra a equipe catarinense. Arrascaeta, Varela, Matias Vinha e Nicolas de la Cruz retornaram ao Flamengo e os jogadores treinaram normalmente e ficam à disposição do Tite, né, para o confronto de sábado. Outro ponto importantíssimo para mim é que Cebolinha treinou normalmente com os companheiros pelo 3º dia seguido, ou seja, o camisa 11 se recuperou 100% da lesão no quadril e também será relacionado pelo técnico Adenor Bakhtite. Assim, o treinador ganhou 5 reforços para mais um jogo decisivo no Brasileirão. Todos os jogos são decisivos, inclusive Palmeiras e Botafogo jogaram ontem aqui no Rio de Janeiro, no Engenhão. O Botafogo ganhou aí o Palmeiras por 1-0. Teve um jogador do Palmeiras que merecia ter sido expulso e não foi. Aí quando a gente fala que não há manipulação, que não há o sistema, aí ele fala, não, Varmengo. O Varmengo é beneficiado, o Varmengo isso, o Varmengo aquilo. Então, sendo assim, o Botafogo foi para 33 pontos, o Palmeiras continuou estacionado aí com 33, Flamengo com 31, e o Flamengo daí teve um adversário que encostou. Vou falar sobre isso daqui a pouco quando eu trouxer a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique, por outro lado, não treinou em campo pelo 3º dia seguido. E o atacante ainda se recupera de dores no tornozelo direito e realizou atividades apenas na academia. Camisa 27, portanto, é dúvida para o jogo contra o Criciúma. Criciúma. Meus queridos e minhas queridas. Então, vou trazer para vocês agora a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro após o início aí da 18ª rodada. Lembrando que o Flamengo está com um jogo atrasado, que é o jogo contra o Internacional da 17ª rodada. Então vamos lá? Botafogo, 36 pontos é o primeiro. Segundo, Palmeiras com 33. Terceiro, Flamengo com 31. O São Paulo, que ganhou ontem, encostou no Flamengo. Está com 30 pontos e ultrapassou o Bahia, que agora está em quinto com os mesmos 30 pontos. Sexto, Cruzeiro com 29. Sétimo, Fortaleza com 29. Oitavo, Atlético Paranaense com 25. Nono é o Vasco da Gama, que venceu ontem por 1-0. É o 20º com 23 pontos. Décimo aqui é o Red Bull Bragantino com 22. 11º, Atlético Mineiro com 22. 12º, Juventude com 20 pontos. 13º, Internacional com 19. 14º, Criciúma com 17 pontos. 15º, Cuiabá com 17 pontos. 16º, Vitória com 15, 17º, Corinthians com 15 pontos na zona do rebaixamento, Corinthians que ganhou. 18º, Grêmio com 11 pontos, perdeu. 19º, Atlético Goianiense com 11 pontos. E o 20º é o Fluminense com 8 pontos apenas na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Vai cair, hein? Vai cair, hein? Então, mudando aqui de assunto, Marcos Braz solta o verbo sobre contratações do Flamengo e manda recado para a torcida.
O dirigente mandou um recado à torcida rubro-negra, dizendo que o clube trabalha com responsabilidade financeira na busca por novas contratações. Abre aspas aqui para o que disse Marcos Braz nas suas redes sociais. A covardia eleitoral segue em curso. O Flamengo fez uma importante janela de início de ano. Matias Vinha, Nicolás de la Cruz, Léo Ortiz, ainda teve o Carlinhos de Quebra, né? E trabalha para se reforçar ainda mais, sempre respeitando o orçamento do clube e com responsabilidade. Não precedem os nomes divulgados nas últimas 72 horas. Fecha aspas, escreveu o dirigente, como eu falei, nas suas redes sociais. O Marcos Braz aí se posicionou logo após o jornalista Thiago Brandão publicar que o Flamengo teria retomado o interesse na contratação de Evander, do Portland Timbers, dos Estados Unidos. Vale lembrar que o Flamengo aí de fato negociou com o clube estadunidense e com o staff do ex-meia do Vasco entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. No entanto, o Flamengo não conseguiu fechar a compra ou o empréstimo do jogador. Ou seja, jogaram e saíram no ar. Marcos Braz disse que foi a oposição que lançou essa nota aí para poder incitar a torcida contra a diretoria rubro-negra, que a janela de transferência já se abriu há 8 dias e até o dado momento o Flamengo foi o único clube aí do G4 que não contratou nenhum jogador nessa janela de transferência. Para mim, a janela do início do ano foi muito boa, mas o Flamengo precisa, sim, de reforçar-se, principalmente o meio de campo, porque nós sabemos que vai ter eliminatórias da Copa do Mundo e a gente vai perder novamente aí Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Matias Vinha, pode perder também o Pedro para a seleção brasileira, principalmente no momento em que ele se encontra. Ele foi eleito aí o craque do Campeonato Brasileiro de junho, né? Então, assim, o Flamengo tem jogadores que está em alta e visado aí pelas suas respectivas seleções. E a gente pode perder esses jogadores. Então o Flamengo precisa realmente se reforçar, principalmente a nossa lateral direita. Mesmo com essa crescente do Wesley, nós sabemos que ele ainda vive uma instabilidade. Joga uma partida bem, outra nem tanto. Então, assim, precisamos de um jogador experiente para a nossa lateral direita. Então, aqui, ó, a publicação Marcos Braz acontece em meio à pressão de torcedores na busca por reforços, porque o Flamengo segue agindo com paciência nessa janela de transferência de meio do ano e não fez contratações. Em contrapartida, cabe ressaltar que o prazo para a inscrição de novos atletas é até dia 2 de setembro. Então, essa é a situação. Então, eu vou trazer aqui para vocês, de momento, como anda as negociações com os jogadores que o Flamengo vem monitorando aí nessa janela de transferência, né? Situação da novela Claudinho é a seguinte: o Zenit ofereceu um novo contrato para Claudinho. Claudinho recusou esse novo contrato com aumento de salário substancial, um aumento de salário muito bom, e ele deixou bem claro que deseja vir para o Flamengo. Então o Flamengo está aguardando aí e provavelmente, como disse aí Mauro César Pereira, pode sim acontecer uma contratação e Claudinho ser jogador do Flamengo ainda nessa janela de transferência. Outro caso que nós temos aqui é o do Marco Antônio. O Flamengo enviou uma nova proposta à Lazio por Marco Antônio e deu um ultimato aos italianos. O clube mantém a oferta de empréstimo com obrigação de compra, mas aumentou o valor da cláusula por meta através de números de jogos para 4,3 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. Primeiro, o Lazio aceitou emprestar, depois disse que só emprestava com obrigação de compra. O Flamengo topou, mas viu os italianos voltarem atrás e exigirem uma compra imediata. O Flamengo não aceitou e disse que topa empréstimo com obrigação de compra. Então, essa é a situação de momento dos jogadores que o Flamengo vem monitorando aqui, ó. Com relação ao Claudinho, novamente aqui, vamos ao que um dirigente disse ao Vene Casagrande. Abre aspas. Quando o jogador quer muito vir, os valores são plausíveis, as chances são grandes. Isso está acontecendo. O jogador quer muito e a gente entende que as chances são grandes. Fecha aspas.
O Meia disse não à nova proposta de renovação contratual do Zenit e comunicou novamente ao clube russo que quer assinar com o Flamengo. Informações aí do jornalista Vene Casagrande, né? Então, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer nesse inteirinho aí e nós podemos ficar atento ao mercado. O Flamengo quer muito o Claudinho, é um jogador que pode vir agregar muito ao elenco do Flamengo. O Flamengo também quer o Lucas Paquetá, já falei sobre ele ontem, né? Só que o Flamengo prega cautela e deixou nas mãos do jogador quando ele retornar de férias, né? Para o seu time West Ham lá na Inglaterra, ele sentar com os dirigentes e sentar com o técnico e mostrar o seu desejo, tentar colocar a sua vontade na negociação, né? Então, seguindo aqui, time inglês define preço por Vini Souza e Flamengo pode faturar uma grana, dinheiro entrando nos cofres do Mengão. O Sheffield United da Inglaterra estabeleceu o preço pedido por Vini Souza. O Flamengo, clube que revelou o volante, tem direito a 3% devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA. De acordo aí com o jornalista inglês Alan Nixon, o Sheffield United da Inglaterra pede 30 milhões de libras, ou seja, 214 milhões de reais na cotação atual por Vini Souza. Assim sendo, o Flamengo receberá 900 mil libras, cerca de 6 milhões e 400 mil reais por 3% que tem direito por seu clube que revelou o jogador. É isso aí, galera. O Sheffield United elevou a pedida por Vini Souza devido à valorização do jogador que terminou a Premier League como um dos atletas com mais desarmes. Dessa forma, o Milan da Itália demonstrou interesse, contudo, o Fulham da Inglaterra, atual equipe de Andrés Pereira, é quem mostrou mais vontade de fechar com o atleta para substituir João Palhinha, negociado com o Bayern de Munique da Alemanha. Lembrando aqui que o jogador está muito valorizado devido às suas atuações na Premier League, mesmo o Sheffield United sendo rebaixado para a segunda divisão. Meus queridos e minhas queridas, a valorização significa que o jogador foi muito bom no tangente aí às suas atuações dentro de campo, né? Então agora mudando aqui de assunto, vamos falar sobre Flamengo e Cuiabá, jogo que acontecerá aí lá no estádio Mané Garrincha, e a diretoria do Flamengo falou o seguinte: Gabigol vai para Brasília. Segundo pessoas da diretoria do Flamengo, confirmaram, se não chegar nenhuma notificação ao clube, não haverá mudança nenhuma em relação às partidas anteriores. A diretoria do clube não teme judicialmente levar o atacante para o duelo contra o Criciúma. Informação de Pablo Rafael. É isso aí. Se não chegar nenhum comunicado, se não chegar nada escrito, não chegar nenhuma documentação, o jogador ainda está livre para poder jogar, gente. Não tem nada que o impeça de jogar, não tem nada que o impeça de treinar. O jogador está apto, ainda está valendo o efeito suspensivo, mesmo que tenha sido cancelado, desde o momento que não chegou nada escrito para a diretoria rubro-negra. Ou seja, como dizia o Paulo Gogó, se tá, tá, se não tá, não tá, né? Agora falar lá em Brasília, né? Rodolfo Landim e Rodrigo Dunche convidaram sócios para café da manhã em Brasília antes do jogo do Flamengo. Vamos lá. Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, estará com o vice-presidente geral e jurídico e pré-candidato à presidência, Rodrigo Dunche, em Brasília para um café da manhã com sócios do clube neste sábado, dia 20. O encontro acontecerá às 9 horas da manhã em um hotel na Asa Norte da capital federal. O gabinete da presidência convidou os associados para o clube que moram em Brasília. Dessa forma, o encontro acontece na manhã que antecede o jogo entre Flamengo e Criciúma. O convite diz o seguinte aqui, ó. Abre aspas. Convidamos vossas senhorias para um café da manhã com o presidente Rodolfo Landim e com o vice-presidente Rodrigo Dunche, a ser realizado no próximo sábado, dia 20 de julho de 2024, às 9 horas, no BH Hotel SHN, fecha aspas, né? Gente, esse convite aqui está causando muita polêmica, muitas pessoas estão falando que
Rodolfo Landim e Rodrigo Dunst estão utilizando aí a marca do Flamengo para fazer plataforma política para as eleições aí a presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Deixa a opinião de vocês abaixo. É certo isso que Rodolfo Landim está fazendo? Ou ele tem esse direito de convidar os sócios aí para um café da manhã e realizar aí palestras, bate-papo, algo bem amigável aí, nós sabemos que visando principalmente a situação das eleições para o mandatário do Flamengo pelo primeiro triênio aí que vai de 2025 a 2027. Então, mudando aqui de assunto, Rafinha revela ameaça de Jorge Jesus ao elenco do Flamengo em 2019. Que história é essa, PQD? Vamos lá. Ó. Durante a entrevista no programa aí do Diego Ribas, né? Rafinha, lateral da equipe, na época revelou que Jorge Jesus ameaçou deixar o mais querido depois de uma confusão no vestiário. Olha só, abre aspas. Um ponto crucial que acho que ninguém lembra, empatamos com o Goiás em Goiânia. Antes, já tínhamos empatado com o Vasco e era naquela reta final. Estava todo mundo bravo no vestiário, Gabigol e Arão brigando, um gritando daqui, outro gritando dali. Lembro que o mister chegou a chorar. Você, Diego Ribas, falando e ele chorando. E ele disse que se continuasse a briga, iria embora. Mas depois clareou, depois uma acalmada, fecha aspas, iniciou o Rafinha aí durante a entrevista ao podcast do Diego Ribas. E ele continuou aqui, ó. Foi uma discussão durante a partida. Somos Flamengo, queremos vencer sempre, empatamos. Foi um resultado, entre aspas, normal, porque estávamos com um a menos e acabamos tomando o gol. Podíamos ter vencido. Brigas vão acontecer sempre. Não é a primeira vez, nem será a última. Perdemos um jogador. É normal que isso aconteça. Temos uma vantagem para o segundo colocado. E manter isso porque domingo tem mais. Fecha aspas. Comentou aí, né, Gabigol sobre a discussão com Arão logo após a partida em Goiânia. Cara, os bastidores do futebol é uma coisa assim extraordinária, né? Extraordinária. É uma das partes mais gostosas que tem no futebol. Rapaz, o Flamengo aí busca aumentar o histórico positivo contra o Criciúma e recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. Nas histórias, as equipes se enfrentaram em 15 oportunidades, onde o Flamengo tem expressiva vantagem. Ao todo, são 8 vitórias do Flamengo, 4 empates e 3 derrotas para o Criciúma. Além disso, o Mengão marcou 28 gols e sofreu apenas 16 gols do Criciúma. Galera, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa parte da manhã. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!